Mercado de leite. O que a gente pode visualizar para esse período que começam as chuvas? Vamos lá, né, Fabélia? Bem, é característico, né, assim, cultural, que o pessoal fala assim, quando começa a chover os preços caem, né? Isso é uma cultura de, sei lá, de décadas, né, que o pessoal sempre falava isso, né? Onde a gente tem duas estações bem definidas da questão da pecuária de leite, né? Que é a época das águas e a época da seca. A época da seca é em função da gente ter que não ter pastagens, ter que tratar mais o gado, a tendência dos preços a subir. E quando chega a época das águas, né, a tendência do preço cair. Mas isso mudou muito, Fábio, né? Hoje, na questão da pecuária de leite, nós temos vários fatores que podem afetar para mais ou para menos a questão dos preços do leite aos produtores, né? E é bom a gente falar quais seriam esses aspectos, né? A própria questão da nossa produção, da oferta de leite no mercado, acho que é um fator importante, né? A própria questão do consumo, né, dos preços aos consumidores é outro fator muito importante. E, logicamente, a questão do comportamento das importações de leite e derivados, né? Hoje, esses três aspectos são aspectos muito importantes que, independente se a gente está na época da seca ou das águas, impactam a questão da produção de leite de Goiás e tem impactado nos últimos anos. Para a gente poder entender nesse momento, né, e aí a gente vai fazer um retrato de 2024 comparando com o ano passado e um retrospecto daqui até o final do ano, início de 2025, né? Esse ano 2024 foi um ano em que os produtores de leite não tiveram quedas de preços do início da seca, que começou em abril, até esse momento, por várias razões. A primeira, devido à questão da baixa produção de leite no estado de Goiás, que vem caindo, Fabélia, nos últimos 4 anos, né? Apesar que o ano passado, 2023, a nossa produção aumentou 2% em relação à produção de 2022. Mas se pegarmos os últimos 4 anos, de 2020 até 2023, né, 2019 até 2023, a nossa produção caiu 4%. Então, a gente tem um período de restrição de oferta de leite, né, onde a questão da demanda por parte dos laticínios, nesse ano de 2024, está bem maior do que em 2023. Então, isso colaborou também para que os preços aos produtores não caíssem de abril até esse momento. Outro aspecto importante é a questão dos preços dos derivados lácteos, que no mês de setembro, no mês de agosto, setembro e outubro, teve algumas oscilações para cima e para baixo, mas nesse momento seguem firmes os preços da indústria para os supermercados e dos mercados para os consumidores, tanto no que se refere ao leite caixinha, ao leite longa-vida, ao queijo mussarela, ao leite em pó. Então, o mercado, na questão do consumo, então, nesse momento, segue firme. Esse é outro aspecto importante. E o outro aspecto importante que a gente deve considerar são as importações de leite derivados. Para você ter uma ideia, Fabélia, de janeiro a setembro desse ano, as importações do Brasil caíram 20% e em Goiás caiu 63%. Então, todas aquelas medidas que o governo federal, que o governo do estado de Goiás tomou com relação à questão das importações que estavam prejudicando os produtores e até as indústrias locais, surtiram efeito. Isso fez com que a quantidade de leite importado por Goiás caísse 63% de janeiro a setembro e do Brasil caísse em torno de 20%. Lógico, nós tivemos também um aumento nos preços no mercado internacional que contribuíram também para a questão da redução das importações. Então, todos esses aspectos de forma unida, de forma junta, eles contribuíram, né, para que nesse ano os preços dos produtores recuperassem mais do que no ano passado. Mas é bom a gente entender o seguinte, se eu pegar em agosto do ano passado, né, só para você ter uma ideia, né, segundo o CPEA, os produtores estavam recebendo em média R$ 2,22, média. Esse ano eles estão recebendo R$ 2,72, né, 22% a mais, comparando agosto com agosto. No ano passado, né? Os preços de setembro ainda não saiu do CPEA. Mas se eu pegar a média dos preços, né, de janeiro a agosto do ano passado, de janeiro a agosto desse ano, os preços ainda continuam 8% abaixo dos preços do ano passado. Quer dizer, então, mesmo
com essa não queda dos preços dos produtores, mesmo com a questão dessa recuperação, ainda estamos aí 8% abaixo dos preços, da média dos preços praticados no ano passado. O que nós esperamos daqui até o final do ano? Devido a essas condições, desses fatores que nós falamos, da produção, dos preços ao consumidor, das importações, e também, logicamente, ainda dessa alta demanda por leite por parte dos laticínios em Goiás e em outros estados, nós esperamos que os preços possam se permanecer firmes aos produtores até o final do ano, né? Logicamente, o ano que vem, janeiro, fevereiro, é uma outra história, né? Vai depender também, logicamente, do comportamento da produção, do comportamento do consumo e do comportamento das importações. Mas para esse ano, daqui até o final do ano, né, nós esperamos, o setor espera preços estáveis até dezembro, em função do comportamento desses fatores que nós temos até então, né? Então, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa estimativa, Fabiana. Bom, naturalmente, como você disse, né, a partir de janeiro a gente entra em um exercício novo, porque é um ano que ali se compara, vamos falar do ano em exercício, não é como o ano agrícola, que ele é diferente, né? Então, para o mercado do leite, não vem acompanhando o ano agrícola. E aí, em janeiro, a gente já tem sim a pastagem recuperada. Isso, porque exatamente. Agora, nesse começo, não temos pastagem ainda. Não, a chuva começou, mas a pastagem não tem. Exatamente, Abel. Esse é um ponto importante que você colocou e que é importante nós retratarmos. As chuvas começaram agora, né? Nós tivemos uma seca muito extrema esse ano. Você mesmo incêndios ainda, né? Isso, você mesmo noticiou aí várias questões de incêndios, né? De quebras de safra provocados por parte dessa seca desse ano, que foi muito severa, a mais severa dos últimos anos, como vocês noticiaram muito bem aí no telejornal, né? E a gente percebe o seguinte, tá? Quando que vamos ter essa recuperação de passagem? Final do ano, dezembro, né? Você não vai ter aí uma passagem ainda solidificada, né, para atender esses animais, esse gado, agora em novembro. Começou a chover agora, a tendência da recuperação da passagem é final de novembro e início de dezembro. Então, é um outro aspecto também, que também contribui para que esses preços possam permanecer estáveis até o final do ano, né? Então, é uma questão que a gente sempre analisa, né? Para você ter uma ideia, né, nos últimos 14 anos, sabe, se eu considerar os últimos 14 anos, a produção de Goiás caiu 4%, enquanto o Brasil aumentou 15%. Né? Os estados do sul aumentaram muito mais a produção do que Goiás, do que São Paulo, do que Minas Gerais, do que outros estados. Então, a gente também tem esse fator macro, estrutural, em termos de produção, que mudou um pouco a questão da geografia da produção no Brasil, né? Então, logicamente, só que a gente sabe, né, que principalmente a questão do consumo, final de ano a gente tem a questão das festas natalinas, festas de final de ano, que a tendência do consumo também de leite derivados é de aumentar um pouco mais em relação ao mês de setembro, ao mês de agosto, ao mês de outubro, né? Então, isso é um fator também que pode impactar aí na questão dessa estabilidade de preço até o final do ano, que é o que o setor espera com base nas informações que nós temos disponíveis até o momento. E a gente falando aqui dessa questão de valores ao produtor e especialmente para envolvermos o pequeno produtor, o PAA, com o investimento de Goiás para essa compra de leite com valor diferenciado, como você colocou aqui, ó, R$ 2,72. Hoje, exatamente, nós não sabemos qual o valor, porque os laticínios também, a indústria não libera esse valor. Tanto que sempre que a gente vai buscar as cotações, não tem o preço do leite. E o governo pagar aí R$ 5,80 por litro com esses produtores que estão dentro do cadastro do PAA, é uma forma de fixar e incentivar essa produção? Muito importante, Fabélia. Acho que qualquer política pública e qualquer ação nesse sentido é importante para auxiliar principalmente a questão dos pequenos produtores e a questão dos produtores da agricultura familiar, né? E o PAA é um instrumento muito importante nesse sentido, né? Desde que haja recursos a serem disponibilizados aos estados, né? Hoje nós temos o estado de Goiás, que além dos recursos que vem do governo federal também, o próprio estado tem colocado recursos nesse programa, né? O secretário Pedro Leonardo tem
trabalhado muito bem nesse sentido, o governador Ronaldo Caiado tem trabalhado muito bem nesse sentido de direcionar mais recursos para a questão do PA em Goiás, né? Eu acho que isso é importante, né? Lógico, né? É 5,80, aí você vai pagar o processamento, né? Logicamente, mas sobra um pouco mais de recursos para os produtores, é uma política importante. Não só o PA, mas a questão do PENAI também, né? Que é o Programa Nacional de Merenda escolar, que também que você utiliza também recursos para poder direcionar para a questão da agricultura familiar. Uma questão importante, né, Fábio, que a gente tem que colocar, é que você fala assim, mas o preço igual está R$ 2,72, mas há muita variação, né? Os preços variam de R$ 1,80 até R$ 3,00, dependendo do volume, da qualidade, né? A matéria ali, quanto tem de gordura. Isso, exatamente. E um dos grandes desafios que a gente tem ainda na questão da cadeia do leite, que não pega só Goiás, mas o Brasil como um todo, é a questão da previsibilidade de preço, né, Fabrício? A gente sempre tem falado aqui no seu programa. O produtor ele está vendendo o leite dele do dia 1º ao dia 31 de outubro e só vai saber o preço que vai receber no dia 25 de novembro. Os produtores necessitam, e a gente tem trabalhado muito, né, na Câmara Técnica de Conciliação do Leite, que foi criada pelo governador Ronaldo Caiado em 2019. Nessa Câmara, coordenada pelo secretário da Agricultura, temos representantes de produtores e indústrias, onde a gente discute muito essa questão da previsibilidade. Hoje nós temos uma iniciativa inovadora no Brasil, né, que é um grupo de trabalho que foi criado no âmbito nacional, formado pela CNA, pela Viva Lácteos, pelo Ministério da Agricultura, né, pela OCB, junto com a B3, já discutindo um instrumento de mercado futuro para o leite no Brasil que não existe, né? Então, já tivemos algumas reuniões, né, onde a CNA participa, a nossa entidade de Brasília participa, para dar essa previsibilidade do produtor, né? A gente tem aí um mercado futuro como temos do boi, como temos na soja, como temos no café, como temos na laranja. A ideia é a gente também ter instrumentos para que possamos ter uma maior previsibilidade, né? E, logicamente, aí uma maior harmonização da questão da cadeia produtiva como um todo. Então, são iniciativas importantes que estão surgindo e que é importante tanto para o produtor quanto para a indústria nacional também. Só para a gente encerrar aqui rapidinho, e a gente falando aí dessa valorização, aquele casal que recebeu aí todo o apoio do Senar, aqui de Caçu, acaba de receber um prêmio. Eu fico assim arrepiada, emocionada, porque veio ali de baixo, investindo no conhecimento, na capacitação, acaba de ter o queijo premiado ouro internacional, né? Olha para você ver, Rafael, iniciativas belíssimas, né? O apoio da questão da capacitação, da ciência técnica, do esforço que esses pequenos produtores fazem, né? E hoje são referências mundiais, não são nacionais, né? E tem o seu produto valorizado, e aí esse valor agregado que ele agregou nesse produto faz com que ele possa ter aí uma melhor qualidade para ele e para sua família. Parabéns!